Que a graça e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam enraizados em seu coração. Que você seja um cristão fiel, aquele que não vai negociar a sua intimidade, o seu relacionamento com o Criador. Aquele que vai priorizar o reino de Deus e a sua justiça, de fato em primeiro lugar. Aquele que vai buscar acima dos seus interesses, o interesse do Senhor. Aquele que ao invés de lutar para que seja feita apenas a sua vontade, tão somente o seu querer e a sua vontade, vai entender e colocar em primeiro lugar a sua vontade. Lembra a oração do Pai Nosso? Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os pensamentos de Deus sempre serão maiores e melhores do que os nossos. Os planos de Deus são incomparavelmente melhores do que os nossos. Aonde a nossa mão não alcança, a de Deus ultrapassa. Aonde não temos respostas, só Ele tem a saída. A medicina tem limite, a ciência tem limite, a tecnologia tem limite. O dinheiro tem limite porque ele não compra todas as coisas. Ninguém nasce sabendo todas as coisas e morre sem saber todas as coisas. Quando chegamos sem saber nada. Não sabemos andar, não sabemos falar, tomar banho sozinho, nos trocar sozinhos. Não sabemos nada. E quando fecharmos os olhos aqui, teremos a certeza de que nada levaremos desta terra. Enquanto muitos estão preocupados em ter, em conquistar, em ganhar, em ser reconhecidos, em atrair milhares de seguidores, Jesus Cristo nos chamou para fazermos discípulos, para que sigam a Ele, somente Ele, como mestre e rei de suas vidas. Muito mais do que seguidores, é ser discipulador, é ensinar a palavra de Deus, é ensinar como a palavra ensina a amar, a perdoar, a valorizar, a abraçar, a não julgar, a instruir, a corrigir, a disciplinar, a fortalecer, a gerar vida e esperança através dessa palavra. Jesus também teve milhares de seguidores, mas nem todos aqueles que o seguiam, de fato, eram seus discípulos, dispostos a seguirem os seus ensinamentos. Uma coisa é ouvir aquilo que Deus tem para falar, outra coisa totalmente diferente é absorver aquilo que Ele fala e praticar. Assim como um filho que sabe aquilo que desagrada o seu pai e a sua mãe, ele sabe de cor, ele até imita, né, o que o seu pai e a sua mãe instrui ele a não fazer, mas ele não faz o que é certo. Não adianta saber. É como eu ir para a escola, saber toda a matéria, entender o que de fato quer dizer aquilo que foi ensinado em sala de aula e na hora da prova eu não colocar as respostas e devolver a prova em branco. Se eu quiser tirar um 10, eu tenho que colocar lá aquilo que eu aprendi. E quando vier uma situação para que eu venha colocar em prática aquilo que eu aprendi, não é ficar de braços cruzados, mas de fato colocar na prática aquilo que eu ouvi e entendi. Não adianta apenas ouvir a Deus. Não adianta achar a palavra bonita, achar a pregação maravilhosa. Nossa, que palavra gostosa. Ai, o Salmo 23, o Salmo 91. As palavras de Jesus. Se eu não estiver disposta a viver as palavras de Jesus. O que faz a diferença, de fato, na vida de qualquer pessoa é ouvir, é frutificar, é praticar aquilo que Jesus ensina. Senão, não vai fazer diferença nenhuma. Serei apenas mais um ouvinte. Vai entrar no ouvido e sair no outro. E isso não vai mudar em nada a minha vida, muito menos a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu quero compartilhar com você uma passagem maravilhosa que está no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Lembra que eu falei? Árvore que é frutífera, ela tem que dar fruto. Parece até uma coisa nada a ver, né? Lógico, né? Que se ela é frutífera, tem que dar fruto.
Mas tem árvore que é frutífera e está morta. Ela não gera fruta. Tem árvore que é frutífera, que até frutifica, mas frutos podres, ruins, intragáveis, incomíveis, se assim eu posso dizer. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim não pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Afinal de contas, para que servirá? Se a árvore é frutífera, ou ela é estéril, ou ela dá frutos ruins, para que ela vai ficar ocupando espaço? O agricultor corta, arranca de preferência pela raiz, para dar espaço para uma árvore boa, que virá gerar fruto e alimentar a muitos. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz, até que os lábios falam de Deus, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele, o próprio Jesus disse, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A boca fala e até tem, como que eu posso dizer, sinais. Por quê? Porque expulsam demônios, realizam muitos milagres, mas Deus não os conheceu. Como eu disse, a pessoa fala, mas não vive o que ela fala. Ela sabe o que deve ser feito, mas ela apenas fala o que deve ser feito. Mas ela não pratica aquilo que ela mesma fala. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. É o que ouve e pratica. Construiu a casa sobre a rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um louco, sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Vai cair a mesma chuva, transbordar o mesmo rio, soprar os mesmos ventos, dar contra aquela casa, mas ela cairá. Grande será a sua queda. Por quê? Porque ouviu. Sabe o que deve ser feito, conhece a vontade de Deus, mas não faz. Não adianta. Não tem como. A diferença está nos frutos. Nos frutos. E quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Que você não seja aquele que apenas ouça falar a palavra de Deus, mas viva a palavra de Deus. Amém?